Vamos lá, galera, descansou, tomou um café? Agora continuar ainda em organização do Estado, características da federação. Agora sim, agora a gente vai entrar de uma forma um pouco mais profunda nas características da federação, ou seja, o que importa para nós é estudarmos o quê? A federação nossa, que é a Federação Brasileira, tá ok? Vamos estudar um pouco das nossas características, tá ok? Pausadamente, uma por uma, tá ok? Justamente para você conhecer peculiaridades e na tua prova, se cair a referência de alguma delas, você já elimina de imediato, perfeito? Constituição rígida. Característica essa que diz respeito à rigidez constitucional para alteração e implantando assim uma segurança, uma estabilidade institucional. Você sabe muito bem que a nossa Constituição, para ter o seu corpo, o seu texto, determinado dispositivo do seu texto alterado, é necessário o quê? Um projeto de emenda constitucional, tá ok? Respeitados os seus procedimentos lá do artigo 60 e parágrafos, para que determinado texto constitucional seja devidamente alterado. Característica essa de uma Constituição rígida, dando à federação a sua estabilidade institucional necessária para a nossa segurança jurídica. Tá ok? Então essa é a primeira característica da federação. A segunda é a descentralização política, ou seja, existem vários núcleos políticos, cada um com as suas respectivas competências pré-determinadas pela Constituição. Você sabe que nós temos, apesar de autônomos e, justamente por serem autônomos, os entes da federação, quais sejam a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, com relação a certos assuntos, exercem a competência de forma o quê? A gente vai falar, inclusive, dessa parte na repartição de competências, tá ok? Ou seja, a repartição de competências lá do artigo 23 e 24, ou seja, o artigo 23 fala da competência comum. Tá comigo? O artigo 24 fala da competência concorrente. Ou seja, tanto a descentralização política, que nos revela uma característica voltada para essa repartição, apesar de autônomos, os entes da federação, esses núcleos políticos recebem atribuições pela própria Constituição. E a repartição de competências, aquela, na verdade, do artigo 21, 22, aí sim, 23 e 24, é justamente uma característica que consolida a essência de uma federação. Lembra que eu falei para você que uma das características do federalismo cooperativo, ao contrário do dual, é justamente essa harmonia, essa plena harmonia na repartição de competências, ao contrário do federalismo dual, que existe um rigor na separação de competências. Pois bem, soberania do Estado Federal. Gente, soberania do Estado Federal é o seguinte: soberania do Estado Federal. Apesar de termos, de acordo com o artigo 18, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, correto? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Aí eu pergunto a você, soberania do Estado. Quem é soberano aqui? A União, professor. A União está acima do Estado, Distrito Federal e municípios. É isso aí, marca isso na tua prova que você vai ver para onde você vai. Para o buraco. O próprio artigo 18 fala que todos os entes são autônomos entre si. Tá ok? Não existe hierarquia entre os entes da federação. O que pode acontecer, em razão da garantia, do privilégio do interesse nacional, é a preponderância de interesses, mas não hierarquia entre os entes. Porque a soberania não é de determinado ente, é do Estado Federal.
Quando falamos de soberania, estamos falando de soberania da República Federativa do Brasil como um todo. Tanto que o primeiro inciso do artigo 1º da Constituição diz: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal e constitui-se em Estado democrático de direito, tendo como fundamentos, 2 pontos. Inciso 1, soberania. Então, soberania é um fundamento de quem? Da República Federativa do Brasil. Tá ok? Então, não esqueçam isso. Os entes da federação gozam de autonomia, enquanto que a federação como um todo, ou seja, a República Federativa do Brasil, goza de soberania. Tá ok? Vedação ao direito de secessão, ou seja, vedação ao direito de secessão. Wanderson, que característica é essa? Brasil. Não parece um pernil, eu sei disso, mas é o Brasil, acredite. Tá ok? Eu ainda vou chegar lá. Estados da Federação. Não importa que eu fiz a quantidade certa. Rio Grande do Sul quer se separar da República Federativa do Brasil, quer virar um estado à parte. Ele quer praticar o direito de secessão. Ele quer praticar... Perdão, eu vou pegar uma canetinha azul. Ele quer praticar o direito de secessão. Ele pode? Pode? Claro que não. Ele tem que respeitar o princípio da indissolubilidade do pacto federativo, sob pena da Constituição aplicar sobre o Estado do Rio Grande do Sul, sabe o quê? O artigo 34, inciso 1, a chamada intervenção federal. A intervenção federal começa no artigo 34. Então, tenta algum Estado se separar da federação, praticar o direito de secessão, sofrerá uma intervenção federal. Tá ok? Porque a forma federativa do Estado, lá do artigo 60, vai lá no artigo 60, parágrafo 4º, se eu não me engano, perdoe a falha, inciso 4 da Constituição, ou seja, não será objeto, eu estou lendo para você, eu estou transcrevendo o conteúdo do parágrafo 4º do artigo 60, não será objeto de emenda a proposta tendente a abolir, 2 pontos, incisos 1, 2, 3 e 4, tá ok? Os direitos e garantias fundamentais, o voto direto, secreto, universal e periódico, tá ok? E, inciso 4, salvo engano, a forma federativa de Estado. Então, meu aluno, forma federativa de Estado é o quê? É cláusula pétrea. Não pode ser alterada nem por emenda constitucional. Pegou aí? Vedação ao direito de secessão. Intervenção, ou seja, é um instituto, anota aí, é um instituto criado para preservar o equilíbrio institucional da nação. Tá ok? Ou seja, acabei de falar e lá no final a gente vai passear por ele. A intervenção federal existe para ser colocada em prática a ordem institucional da República Federativa do Brasil. Elencada no artigo 34, tá ok? E 35, que fala da intervenção estadual. Auto-organização dos Estados-membros. A auto-organização dos Estados-membros a gente vai estudar daqui a pouco. Se prepara para conhecer o artigo 25, que fala que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições estaduais que adotarem, tá ok? Respeitados os princípios desta Constituição. Desta Constituição é a Constituição de 88, sob pena de quê? De padecer de vício de inconstitucionalidade. Perfeito? Outra característica da federação é a organização dos Estados-membros. Ou seja, essa organização, olha o detalhe,
eu gosto de constitucional, sabe por quê? Que eu amo direito constitucional? Porque direito constitucional é um quebra-cabeças maravilhoso de você montar. Quando eu falo da auto-organização dos Estados-membros, eu lembro, pô, vem cá, quem é que me presenteou, quem é que nos presenteou, fecha até os olhos, quem é que nos presenteou com a auto-organização dos Estados-membros? Quem é que nos deu essa característica através do artigo 25? Sabe quem? Sabe quem, meu aluno? O PCDD. O PCDD. Ô, Wanderson, quem é esse cara? Trabalha aí no Mestre? Ele dá aula aí no Mestre? Gente, pelo amor de Deus, poder constituinte derivado decorrente. Através do poder constituinte derivado decorrente, eu extraio do artigo 25 uma capacidade fundamental dos Estados-membros criarem a sua Constituição. Beleza? Fechou. Órgão representativo dos Estados-membros. Aí eu pergunto a você, todo mundo sabe, qual é o órgão legislativo dos Estados-membros? Qual é o órgão? Você sabe? Então vamos voltar para o desenho. Adoro esse desenho. É o desenho que eu mais faço e melhor faço dando minha aula. Xicrinha com a boquinha para cima, xicrinha com boquinha para baixo. A xicrinha com a boquinha para cima, quem é? CD. Câmara dos Deputados. Vai falar compact, diz que não. Câmara dos Deputados. Tá ok? Câmara dos Deputados. Compact diz que é na década de 90. Câmara dos Deputados, composta por 513 deputados, beleza? E a xicrinha com a boquinha para baixo. Senado Federal, composta de quantos senadores? 81 senadores. Vários, 81 por quê? 3 senadores para cada estado. São 26 estados. Pô, vai ter que aprender a fazer conta, meu amigo. 3 vezes 26 dá 79. Não é verdade? Perdão, dá 78. É isso aí, beleza. Não vai somar os 3 do Distrito Federal, não? Para completar 81? Então, meu aluno, órgão representativo dos Estados-membros. Você acabou de descobrir que é quem? Senado Federal. Estou trocando de caneta. Senado Federal. Beleza? Outra característica, repartição de receitas. Ô, Wanderson, repartição de receitas, você vai ler tudo pra gente? Claro que não, meu aluno. Vai lá no artigo 157 ao 159 e dá uma lida na repartição de receitas. Anota aí, ó. Aqui, ó. 157 ao... Deixa eu melhorar esse ao, que isso aqui tá ruim de engolir. Que a gente digita tanto no computador que a caligrafia vai ficando arcaica. 157/159. Tá ok? Lá você encontra as regras para a repartição de receitas. E o guardião da Constituição. E aí, quem é o guardião da Constituição? Você sabe quem é? Se eu te perguntar quem guarda a Constituição, quem é o guardião da Constituição? Aí você responde, é o porteiro do meu prédio. Claro que não, meu amigo. Porteiro do teu prédio, guarda o teu prédio, que ele continue guardando. Tá ok? Meu aluno, quem guarda a tua Constituição é esse cara aqui, ó. Vou fazer pequenininho, tá ok? Pequenininho, para você não esquecer. É STF. Pô, Van, você tá mentindo. Não, é assim. É assim, vai lá no artigo 102, que você vai ver que eu não estou brincando com você. STF é o guardião da Constituição. Tá ok, meu aluno? Dissecamos as características da federação. Estuda, reveja cada uma delas, porque vez ou outra cai em prova. E você conheceu agora as características principais da federação da qual você faz parte, beleza? Fechou? Então, continuando. Parágrafo único. Agora a gente vai conhecer o Estado Democrático de Direito. Já falei inúmeras vezes aqui, não custa falar sobre o parágrafo único do artigo 1º, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce de forma direta ou diretamente, ou através dos seus representantes legais, nos termos desta Constituição. Isso me dá uma ideia, isso aqui, meu aluno, olha para cá, isso aqui me dá uma ideia, sabe de quê? De uma democracia semidireta ou participativa, ao contrário da direta. É aquela que o povo exerce o poder diretamente, sem representantes, diretamente,
Na democracia representativa, o povo faz o seguinte: ô, meu representante, toma aqui o poder, ó. É porque eu não estou com poder na mão, mas se eu tivesse com poder na mão, eu falo, toma aqui o poder, olha. Me representa, porque eu sou uma democracia representativa, então eu quero que você me represente. No nosso caso, não. O nosso Estado democrático de direito concretiza, estabelece uma característica fundamental para a federação. Sabe qual? Tá aqui, ó. Democracia semidireta ou participativa. É um chamado sistema híbrido. Sabe o que significa híbrido? Misturado, tá ok? Um conglomerado de características formando uma única, ou seja, uma característica de democracia semidireta ou participativa. Wanderson, falou bonito, mas não falou nada, então eu vou falar agora. Anota aí. Ou seja, é uma democracia que detém características. Aqui, ó. Aqui, ó, olha pra cá, hein? Não fica olhando pro YouTube, não. Esquece, fecha a tela do YouTube e olha pra cá. Democracia semidireta, olha só. A democracia semidireta ou participativa, ela pega características, anote, características da democracia direta e peculiaridades, atributos da democracia semidireta para coexistir, para que ambas coexistam. Olha que palavra bonita, eu adoro essa palavra. Para que ambas coexistam no cenário político-administrativo da República Federativa do Brasil. Essa palavra é linda, coexistam. Gente, essa é uma característica do Estado Democrático de Direito, beleza? Ficou legal aqui? Então vamos avançar na matéria. E aí, Vance, vamos para onde agora? Ah, meu amigo, agora começa. Agora a gente entrou na organização político-administrativa, artigo 18, beleza? A organização político-administrativa da RFB, da República Federativa do Brasil, compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Aí eu pergunto a você, Aí você fala, pô, espera aí, você tá se contradizendo. Não tô não. Você tem que separar o joio do trigo, onde o joio é o quê? É o que eu falo, o trigo é o que você pratica. Pô, Avanço, tem que memorizar a Constituição? Depende da banca. E eu falo para você, não tem como você estudar Constitucional sem conhecer Constituição. Sabe o que você tá? Tá morto. Estude Constituição. E eu garanto a você, e mudo meu nome, se você não matar pelo menos 50% da tua prova conhecendo literalmente a Constituição. Leve a Constituição pro banheiro, pra tua sauna do teu prédio, pro metrô, pro trem, pra van, pro táxi. Leia a Constituição. Além do meu material de apoio, da tua doutrina, estude Constituição. Beleza? Bom, a organização compreende a União, os estados, o DF, Distrito Federal, e municípios. Até aí tudo tranquilo. Todos são o quê? Soberanos, correto? Claro que não. Todos são autônomos. Vamos rever isso aqui? Autonomia. Tá aqui, olha. União, estados, DF. Gente, mas a minha letra hoje... É só hoje, hein? Chega em casa eu faço uma caligrafiazinha melhor. Vamos lá. Distrito Federal e municípios. Fechou? Aí eu te pergunto, cada um deles tem soberania? Claro que não, cada um deles tem autonomia. Um não invade a esfera político-administrativa do outro, tá ok? E quem tem soberania? República Federativa do Brasil, no cenário internacional, tanto que é um fundamento da República. O quê? Inciso 1 do artigo 1º, soberania. Beleza? Aí eu passo para você o parágrafo 1º, todo mundo sabe que Brasília é capital federal, informação conhecida. Agora, no parágrafo 2º, já dando uma cancha no que nós vamos entrar lá na frente, falando do território. Os territórios federais, eles integram, aprende isso, a União. Tá ok? Aí eu passo para você que a sua criação, a sua transformação em Estado ou a integração, a reintegração ao Estado de origem será regulada por quê? Por uma lei federal. Não, por uma lei complementar. É fundamental você guardar essa informação, porque daqui a pouco, quando chegarmos lá no artigo 33, ô Vandes, o que é o artigo 33? A gente vai ver um pouquinho de territórios, tá ok? No artigo 33, vamos conhecer, antes de entrarmos em intervenção federal, vamos falar de territórios, beleza? Mas já aviso a você que a criação depende de lei complementar, regra do parágrafo 2º, tá ok, meu aluno? Bom, parágrafo 3º, tá ok? Fala dos estados, da possibilidade da incorporação, subdivisão ou desmembramento
para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Segura essa informação, tanto a do parágrafo 3º quanto a do 4º, que daqui a pouco vamos estudar essa parte de formação dos estados e você vai ver como é difícil. Tem gente que não consegue aprender como se forma um estado. Pô, você está falando sério? Não, estou brincando com você. Entendeu? Meu aluno, isso é muito fácil, é mole, tá ok? Quem complica direito constitucional é você, sou eu, é a nossa mente, tá ok? Vamos descomplicar direito constitucional. Eu sempre falo aqui que eu sou muito feliz, eu sou um privilegiado de ensinar a disciplina mais fácil do direito, direito constitucional, tá ok? Bom, então, meu aluno, no artigo 19, você vai conhecer, lendo o artigo 19, algumas vedações para os entes da federação, tanto para a União, quanto para os estados, quanto para o DF, Distrito Federal, quanto para os municípios. Você vai ler no seu material, além da sua Constituição, coloquei no meu material para dar sentido ao conteúdo do material de apoio, beleza? E agora sim, União. O artigo 20 fala dos bens da União, tá ok? Eu peço que você leia todo o conteúdo do artigo 20. Pô, você lê com a gente? Claro que não, tá no teu material. Se você, por um acaso, não estiver de posse, da Constituição, aí eu vou falar uma coisa para você. Meu material traz para você o conteúdo do artigo 20 e dos outros que estamos estudando, tá ok? Vez ou outra eu sei que estudar para concurso é caro, envolve uma série de insumos que precisamos nos dispor para nos preparar. Então o que eu puder fazer para ajudar você, meu aluno, como diz aí fora, tamo junto, beleza? Ou estamos juntos, para que algum professor de português aqui do mestre não puxe a minha orelha, tá ok? Bom, artigo 20 fala dos bens da União. Não entramos ainda na repartição de competências, mas vamos entrar agora, tá ok? Então, artigo 20 fala dos bens da União, capítulo 2, e peço que você faça uma leitura detalhada de cada inciso do artigo 20, porque vez ou outra é indagado em prova, se você tem algum conhecimento, caso a sua banca explore um pouco a letra da lei, mais do que um posicionamento jurisprudencial do STF, por exemplo, ou do STJ, é necessário que você conheça. Vou perturbar você, meu aluno, falando que você precisa conhecer Constituição, tá ok? Constituição, coma a Constituição, tá ok? Isso aqui eu coloquei uma alusão da plataforma continental. Continua então essa parte dos bens da União. Parágrafo 2º, uma peculiaridade fala da faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo da fronteira terrestre. Já me perguntaram, essa faixa de fronteira significa o quê? Eu trouxe para você justamente a ilustração da faixa de fronteira, ou seja, no parágrafo 2º do artigo 20, só tem 2 parágrafos. O primeiro que fala dos royalties do petróleo e o parágrafo 2º que faz referência à faixa de 150 quilômetros, não é metros, tá ok? 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira. A chamada faixa de fronteira é considerada fundamental para quê? Para a defesa do território nacional, sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Olha a faixa de fronteira. É justamente isso aqui, olha. Você está olhando para uma faixa de fronteira de 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras, olha aqui, das fronteiras terrestres. Essa é a chamada faixa de fronteira, para você visualizar na tua mente o que é até então uma faixa de fronteira. Tá ok? Bom, agora sim, repartição de competências. Ô, Vâncio, o que a gente vai estudar de repartição de competências? A gente está curioso, ansioso. É isso aí, meu aluno, tem que estar mesmo. Sabe por quê? Porque isso cai em prova e é mole. Repartição de competência. A primeira competência nos dada pela Constituição é a competência administrativa. Está aqui, olha. É a competência administrativa do artigo 21. A segunda é a competência legislativa da União, tá ok? Do artigo 22. Depois nós temos a competência comum do artigo 23. Comum a quem? Perdão.
comum à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Confere comigo. A quarta competência é a chamada competência concorrente. Concorrente a quem? Aos 4, não aos 3. União, Distrito Federal e estados. Tá ok? A competência tributária já é uma matéria de direito tributário, não vou entrar nesse mérito porque não cai na tua prova, mas só para compor o teu conhecimento, porque saber nunca é demais. Nunca. Competência tributária expressa do artigo 153, a competência tributária residual, tá ok? A residual está no artigo 154, inciso 1, e a competência tributária extraordinária, tá ok? Está também no artigo 154, aqui ó, inciso 2 da Constituição. Lembrando que essa competência administrativa e legislativa é da União, beleza? Da União. E a competência comum, Wanderson? Aqui, ó. Olha que bacana. É da União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a competência concorrente? É da União, Estados e Distrito Federal. Isso aqui tem que estar na cabeça, hein? Na cabeça. Compete à União. Artigo 21. Então, meu aluno, competência da União, você encontra no artigo 21, é a chamada, anote, competência, essa competência é a chamada competência administrativa. A competência do artigo 21 é chamada competência administrativa. Tá aqui, ó. Privativa da União. Tá ok? Da mesma forma, eu não vou ler com vocês, inciso por inciso. Deixo para vocês essa responsabilidade e peço que vocês sejam fiéis ao meu pedido, porque cai na tua prova. E quanto mais você lê e relê, quanto mais você se familiarizar com o conteúdo do artigo 21 e dos outros que a gente está estudando aqui, o privilegiado, o beneficiado é você. É você. Tá ok, meu aluno? Então estuda. Seja um exímio conhecedor da Constituição. E eu mudo meu nome para o nome que você escolher. Manda sugestão para o mestre, entendeu? Dos concursos. Para o nome que eu vou precisar mudar caso você erre alguma questão na tua prova. Se você não se familiarizar com a Constituição, estude Constituição. Vai te ajudar bastante a te dar mais segurança a fazer a tua prova. Você vai conhecer doutrina e precisa conhecer algumas jurisprudências do STF, precisa, e Constituição, mais do que nunca, tá ok? Então, essa parte toda do artigo 21, trago tudo para você, tudo explicado aqui, tudo transcrito para você, tá ok? Agora sim, essa parte do artigo 22 é a chamada competência, compete privativamente à União, legislar. É a chamada, vou mudar de lado, hein, que eu sou canhoto, para você olhar aqui, olha só, competência legislativa. Competência legislativa da União, tá ok? Vamos só dar uma respirada, tomar um café, tá ok? Comer um sanduichinho, já deve estar com fome já, e estudar com fome não é legal, não aconselho, tá ok? Daqui a pouco a gente volta, hein, meu aluno? Espera um pouquinho, mas eu já te agradeço o acompanhamento, tá ok? Daqui a pouco a gente volta. Um abraço.